Oi, gente, tá começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje uma convidada pra lá de especial, Ju Cirqueira, ela que é escritora, vai estar aqui com a gente batendo um papo hoje maravilhoso. Tudo bom? Tudo jóia, muito feliz de estar aqui, muito obrigada por esse convite, animado para nossa conversa. Não, a gente já vem conversando. Sim. E também, assim, esse é o primeiro podcast presencial que você faz. Exatamente, estou nervosa, já vim um pouco nervosa, já vim fazendo uns stories assim, ai meu Deus, como é que vai ser, mas estou super animada, acho que vai ser uma boa conversa. A gente começa, assim, querendo saber da sua história, como é que começou o seu trabalho. Acho que também, assim, a gente quer saber como o livro chegou na sua vida, na infância. Então a gente vai bater esse papo, além de falar dos projetos atuais também. Mas já começando Sim. assim, quando é que começou essa memória sua com a literatura? Como é que você lembra na infância, com os pais, na adolescência? Como é que era? Nossa, é engraçado assim, porque eu não consigo ter uma memória assim de eu estar lendo um livro de ficção quando criança. Porque os meus pais não liam, né? Os meus pais, acho que até hoje, na verdade, não têm o hábito da leitura. E quando eu era bem novinha, eu acho que aí, sim, lia contos de fadas, umas revistinhas, né? Acho que Turma da Mônica, enfim, aquilo que geralmente as crianças leem nessa fase. Mas depois, acho que ali na pré-adolescência, adolescência, eu sei que fiquei, assim, bem ausente. O meu eu leitora, assim, deu uma sumida, uma desaparecida. E aí, só na época da faculdade, assim, pouco antes, acho que eu devo entrar na faculdade de Letras em Inglês, é que eu voltei, na verdade, a ler, né, a me interessar. E aí foi justo fazendo o caminho oposto, com os clássicos. Então, eu tinha ali 16, 17 anos, estava estudando para vestibular e comecei a ler, assim, comecei a me interessar e, de repente, entrei na faculdade e aí comecei a ler clássicos, porque fazia letras em inglês e aí... tinha um excelente professor de literatura inglesa, e aí comecei a me apaixonar, porque assim, tinha que ler, né, pra matéria, pra disciplina da faculdade. Mas aí eu comecei a ver que tinha um mundo de livros, assim, muito diferentes do que eu imaginava, do que as pessoas falavam, e aí comecei lendo alguns livros bem mais densos, assim, para aquela idade, né, que eu tinha, como O Morro dos Ventos Uivantes, que se tornou um favorito da vida, e aí eu acho que ele foi o primeiro, eu costumo dizer isso, né, que me abriu os olhos, assim, para literatura clássica, que eu falei, gente, o que é isso aqui? O que é isso que eu estou lendo? Que coisa mais louca, assim, como que pode um negócio desse? Porque era muito agressivo, ao mesmo tempo que, assim, tinham frases muito poderosas, muito, assim, que marcavam mesmo. Então, lembro que eu fiquei bem impactada por esse livro. E aí comecei a ler Jane Austen, aí o meu TCC na época na faculdade foi sobre a Jane Austen, né, sobre uma obra dela. Então, foi mais ou menos assim que a literatura começou a entrar na minha vida, meio que fazendo esse caminho oposto. Eu li algumas coisinhas aqui e ali, era aquela leitura comum na infância e adolescência. E aí, de repente, entrei na faculdade e mergulhei nesse mundo dos clássicos. E aí, nunca mais saí do mundo dos clássicos. Mas, depois que eu já estava ali quase me formando, eu comecei a ler alguns livros mais jovens, alguns livros, assim, da moda, né, que estavam no hype, né, como a gente diz hoje. Então, Crepúsculo, eu cheguei a ler o primeiro 50 Tons, ali não continuei a ler, mas li alguns desses que estavam mais famosinhos. E isso também me deu essa vontade de falar sobre os livros, né, porque aí já estava nessa fase da internet, assim, de redes sociais aparecendo, e tinha muita pouca gente que falava sobre isso, principalmente no YouTube, né? Então, primeiro eu comecei procurando blogs, né? Então, na época dos blogs, aí achava alguns blogs literários, aí lia as resenhas, aí ficava com aquela vontadezinha de também falar o que eu estava achando dos livros e receber ali os comentários, as opiniões das pessoas, mas não sabia se deveria e tal. Até que eu criei, em 2013, um blog com o nome Nuvem Literária, e aí um mês depois eu criei o canal no YouTube. E, assim, existiam muito poucos. Eu não sei te dizer quantos, assim, mas muito poucos canais. Acho que eu acompanhava, tipo assim, acho que 3 canais no YouTube sobre livros. E aí eu comecei a postar os vídeos, e aí comecei a falar. E aí, assim, abriu uma porta também de um mundo, assim, da internet, de outras pessoas que gostavam de livros e falavam de livros de diversos outros gêneros que eu não conhecia, eu não tinha tido muito contato. E aí eu comecei a trazer outros gêneros também, né? Então comecei a ler mais livros contemporâneos, suspense, thriller, ficção científica. E aí foi assim, uma explosão de histórias e autores, e cada vez mais eu ia conhecendo e ficando
mas dentro desse mundo, né, envolta. E aí eu praticamente, quando eu me vi, eu já estava só respirando isso, né? Assim, a minha bolha, né, com as pessoas ao meu redor, né? Então foi assim que começou e assim que eu criei o canal também. Não, muito interessante você falar, porque de não ter essa infância, essa adolescência com muitos livros, muita referência, porque as pessoas ficam pensando, nossa, então eu não vou conseguir ler hoje, adulto, ou mais velho e tal, porque na minha infância eu não lia, não tinha referência. Não, é uma questão de hábito, de exercício, de começar devagar também, né? Porque eu tenho um amigo meu, Leandro, ele é escritor também, e autor, roteirista e tal, ele fala que a leitura é um exercício, você vai, ainda mais para quem às vezes a mente fica divagando muito, lê uma página e não sabe nem o que leu, aí volta, relê, marca, então tem isso aí. tem esse quesito. Então, você foi ali, porque assim, a gente tem isso na escola, né? Tem que ler aqueles livros que a escola pede, então às vezes é uma coisa muito forçada, algo que não interessa muito a gente, mas a gente vai ter que praticar. Até encontrar algo que às vezes vai tocar, que foi na época quando você foi fazer faculdade, que chegaram os clássicos. Agora, por que fazer letras em inglês? Pois é, né, assim, eu acho que eu estava muito perdida, né, eu acho que assim, essa fase, 17 anos, 18 anos, você não sabe muito bem ainda o que você quer da vida, né, ou o que você vai escolher pro resto da vida, para você trabalhar com aquilo, às vezes você nem sabe direito a aplicação daquelas coisas no mundo real, no mercado de trabalho, então você tem que pesquisar ainda, tipo, mas fazendo letras em inglês, o que eu vou fazer da vida? Quais são as possibilidades? E aí, na época, eu ignorei um pouco essas aplicações do que eu ia fazer com a faculdade e tentei focar nas coisas que eu gostava. Então, assim, eu estava muito entre veterinária, completamente, né, nada a ver com letras em inglês, né, e o inglês, porque eu gostava muito de inglês. Então, era uma coisa que eu já tinha comigo desde sempre, diferente dos livros, né. Quando criança, eu sempre gostava muito, muito de música e séries, filmes, né, por conta do meu pai. Aí sim teve essa influência, né, o meu pai sempre assistiu muitos filmes, muitas séries, mesmo assim quando era só TV aberta, e aí tinha aquele dia que passava aquela série naquele horário e a gente sentava para assistir. E, assim, sempre que possível, ele assistia legendado, né? Então, ele sempre assistia em inglês. E ele sempre falava comigo, não, mas é a voz, é a atuação, né? Se você não assistir legendado, você não vai pegar ali a atuação do ator, da atriz. E aí, aquilo ficava na minha cabeça, né? Porque quando a gente é mais novo, né? Essas coisas entram de uma maneira na gente, né? Então, eu fiquei com aquilo em mente. De que eu tinha que ouvir em inglês. De que eu tinha que ouvir a música em inglês, né? E aí, depois, na época de escola, eu geralmente buscava, né, assim, tinha as aulas de inglês normais, né, do ensino, por exemplo, fundamental, médio, e aí tinha que traduzir alguma coisa. Eu gostava de sentar com o dicionário, que é uma coisa que nem sei se dicionário hoje, sei lá, já se tornou obsoleto, né, porque eu sentava com aquele dicionário e procurava palavrinha por palavrinha, ia traduzir o texto. Então, eu me interessava muito por isso. E aí, acho que também tinha alguma aptidão. Então, para mim, nunca foi muito difícil, assim. E aí eu acabava estudando por conta própria. Então, por isso que eu fui para letras em inglês, meio que por um gosto, por achar muito legal falar outro idioma, e querer saber mais, e não necessariamente para ser professora. Acabei, né, realmente seguindo também com essa, né, profissão, mas não era, num primeiro momento, assim, o meu foco, né? O meu objetivo era aprender mais. Eu olhei a grade curricular de letras em inglês e aí tinha várias coisas que me interessavam. Então, eu tentei olhar por esse lado. Tipo aquela coisa que as pessoas dizem, né? Faça por amor, faça... né? Que hoje em dia, às vezes, as pessoas já não levam muito em consideração, né? Mas na época, lá na minha época, eu escolhi por isso. E a escrita também estava ali. Você gostava já de exercitar essa escrita, tanto é que veio o blog... Sim. Talvez por isso, assim, por essa vontade de colocar ali antes de aparecer, falando, era de escrever o que você já tinha vontade, mas era só coisas sobre livros ou também textos, coisas que você pensou, crônicas que você gostaria de escrever também? Então, essa questão da escrita também é mais um assunto, assim, se me deixar eu vou ficar falando, assim, 1000 anos aqui. Fica à vontade. Nossa, é porque recentemente eu fui mexer em umas coisas que eu guardo minhas, que eu sou essa pessoa, assim, um pouco acumuladora para algumas coisas, né? Principalmente essas memórias afetivas. Então, eu tenho uma caixa que eu guardo vários diários.
Eu tenho diários desde quando eu tinha 8 anos de idade. Nossa, então, isso dá uma eu tenho, série assim, série é muito Sim. engraçado, porque eu nem acredito ainda que eu guardei por algum motivo, né? E aí eu continuo com esse apego, não consigo ainda jogar fora. E aí eu e uma amiga até lemos algumas passagens desses diários. Nossa, foi assim, hilário, né? Assim, cada coisa que a gente ficava até com vergonha, né? E aí, enfim, eu gostava muito já de escrever em diários desde novinha. E olha que, novamente, meus pais também, assim, zero aptidão, vontade, gosto por escrita, por leitura, nada disso. Assim, né? Só o normal, né? Meu pai é contador, minha mãe é dona de casa. Eles nunca se interessaram tanto por livros, né? Ou escrita. Mas eu gostava. E eles incentivavam ali, né? Da maneira deles. Então, eu tinha esses diários, escrevia desde novinha, e eu tenho até uns caderninhos, assim, de, tipo, romances de Juliana, tipo assim, né? Os cadernos, tipo, com a capa da Mini, sabe? Assim, com aquelas 96 páginas, todas escritas ali de lápis, né? Com um romancinho que eu escrevia quando criança. Uma história que você inventou. Da cabeça e ilustrei ainda, tipo assim. Sério? Sensacional. Então, eu descobri recentemente, voltando nesses diários, que eu sempre gostei de escrever, porque eu tinha essa ideia na minha cabeça de que não, eu, né, sou uma fraude, que não, eu tô inventando isso agora, por que eu tô, né, querendo escrever? Eu tentava entender isso, até que eu me lembrei desses diários. Aí eu peguei esse caderninho de escrita, tinha cadernos com poesias, tanto minhas quanto outras que eu copiava de revistas, né, letras de música. Então eu acho que sempre fez parte ali, de alguma maneira, né? E aí, assim, foi mais ou menos assim que entrou também essa questão da escrita na minha vida, sem eu perceber, me dar tanto conta. E aí passei ali um tempo sem escrever, sem me dedicar a isso, porque vem adolescência, né, saídas, resolver o que vai fazer da vida, primeiros trabalhos, faculdade, aí você tá, né, mergulhado em outro universo, né? Então, eu fui deixando esse campo mais da escrita, das ideias, meio de lado, e dedicando mais a parte prática da vida, né? E aí, depois de muito tempo, de eu negar muito nas redes sociais, né? Quando as pessoas perguntavam, não tenho vontade de escrever, não. E não penso em publicar um livro, porque depois de certo ponto na minha carreira, assim, na minha vida pública na internet, as pessoas passaram a perguntar, né? Por conta de eu ler muito, de estar sempre em contato com livros. Ah, mas você também tem vontade de escrever um livro? E eu sempre falava, não tenho dom, não, se um dia eu tiver, Nunca quem escrevi. sabe. Nunca escrevi. Aí, tipo assim, abre o baú, assim, né, trocentos diários e cadernos escritos. Até que, realmente, chegou essa oportunidade de escrever e eu acabei, assim, sabe, ficando balançada e pensando, é verdade? Peraí, né? Não, deixa eu tentar aqui primeiro. E aí eu comecei a arranhar algumas coisas ali, escrever um pouquinho. E aí eu vi que eu tava empolgada com esse projeto, animada com essa história. E aí eu comecei a escrever meu livro. Já vai entrar no seu livro, mas eu tô curioso com essa questão dos seus diários, assim, desse baú seu, dessa caixa. O que você pensa em fazer com isso? Você chegou nossa, aqui dá para fazer algum trabalho, dá para fazer um livro sobre isso, dá para fazer alguma coisa infantil, sei lá, tem várias possibilidades. Você chegou a pensar em alguma coisa, assim, tem um projeto, tem... Então, eu acho que é uma coisa muito pessoal, né? Então, eu não sei se eu teria coragem de expor da maneira que eles estão, né? Porque é muito, muito pessoal. É o tipo de coisa que hoje em dia é muito raro, muito difícil as pessoas terem, porque com as redes sociais, com essa exposição toda, ninguém tem mais coragem de falar aquilo que realmente passa na cabeça, aquilo que está acontecendo, porque existe um grande medo de alguém, né, chegar perto daquilo em algum momento e ver o que tem ali dentro da sua cabeça, por exemplo. Então... hoje em dia eu acho uma coisa muito rara, muito difícil. Eu também não teria essa vontade de expor da maneira como está. Precisa também contar tudo, mais algum trabalho. Sim, mas assim. dá para pensar em várias coisas, sim, inspiradas, né? Levando como inspiração, ou pegando passagens, modificando. Isso dá para pensar, sim. Mas, por enquanto, não é um projeto que eu tenho vontade de mexer faz agora. Terapia? Faço. Você chega para sua terapeuta e entrega essa Então, eu falei com ela, nossa, eu vou tirar uma foto aqui de umas passagens, vou te mandar para você analisar para mim e me falar o que isso significa. Mas eu cheguei a falar. Dá pra fazer um livro em conjunto isso. com uma psicoterapeuta, com a minha psicóloga que, na verdade, trouxe esse fato para mim, porque quando eu contei para ela, ela falou, nossa, mas você nunca tinha me contado isso, você nunca me falou que você tinha. Tipo assim, tem 3 anos que a gente conversa e você não
né? Nunca me falou que você escrevia diários, que você tem esses diários ainda, né? Então, ali tem muito de quem eu sou, da minha história, de como eu me enxergo. Então, assim, lendo, eu mais ou menos consigo me colocar de novo naquelas situações, na pele da Juliana de, sei lá, 10, 12, 15 anos. Então, é uma coisa muito, muito intensa, muito pessoal. E aí, eu fico até assim, né? Sem saber o que eu vou fazer com isso, porque... algumas pessoas já me falaram, joga fora, fica guardando esse negócio a vida toda. E é verdade, eu fico, meu Deus. Faz um ritual Botafogo. É isso, e ao mesmo tempo eu também não quero que ninguém leia, mas aí também não tenho coragem de desapegar. Então, é algo assim muito, muito pessoal. Então, além disso, né, eu tenho também muitas fotos. Sempre uma pessoa que tirou muita foto, então tem muita foto, tem muitas cartas. E com essas coisas eu tenho um certo apego, sabe? Então, por enquanto, eu ainda vou deixar quieto. Mas você tinha me perguntado também sobre se eu escrevia no blog, né? Alguma coisa assim. Mas aí no blog tinham alguns posts, assim, bem espaçados, pessoais. Mas nunca publiquei nada de ficção, assim, meu, sabe? Nunca postei uma crônica, um conto no blog, era sempre sobre os livros, sobre as minhas experiências de leitura com determinados livros, sobre maratonas literárias, e aí um pouquinho, assim, de eventos literários, às vezes, que eu participava, então eu colocava lá, às vezes, um resumo de como foi. E em alguns momentos, alguns posts mais assim, pessoais, né? Mais sobre como eu estava me sentindo no momento, naquele ponto de vida, ou com alguma mudança, ou, enfim, inclusive quando casei, né? Eu acho que fiz um post quando casei. Um pouquinho sobre organização, sobre planejamento, porque também sou virginiana, também sou muito apegada a essas coisas. Então, é mais sobre papelaria. isso. Adoro coisas de papelaria, é muito bom. E como é que foi isso assim, sair da escrita para você chegar e pegar uma câmera, porque a gente tá falando de um tempinho aí atrás que não era tão fácil como é hoje pegar um celular e se filmar. Tinha um certo trabalho. Bastante. E aí, assim, era se gravar, passar o computador, editar para depois subir. Como é que você fez esse caminho? Falou assim, não, eu vou agora gravar um vídeo aqui. Comprei um monte de livro na promoção e vou gravar um livro. Como é que foi isso? Então, é uma coisa um pouco mais... Era descompromissada, né? Não tinha essa necessidade, essa busca que a gente tem hoje, né? A maioria das pessoas em agradar, em estar no melhor ângulo, na melhor luz, no melhor cenário, né? Então, apesar de ser uma coisa mais trabalhosa até, porque realmente eu não tinha um celular que filmasse na época, não tinha um celular que filmasse tão bem quanto os celulares de hoje, que tivesse bom vídeo, bom áudio, que tivesse, assim, que fosse um computador na mão, né? Então, 11, quase 12 anos atrás. Então, realmente, era mais trabalhoso essa parte técnica, mas, por outro lado, a parte emocional envolvida era mais leve, né? Era com menos cobranças, era com menos expectativa. Ai, mas se eu postar isso aqui... Tinha ali um receio, né, nos primeiros vídeos de tipo, ai, meu Deus, né? Será que eu tô fazendo papel de ridículo aqui, né? Falando aqui pra câmera, conversando com a câmera, como se fosse alguém. Eu lembro da minha mãe, algumas vezes, passando pela casa, né? E, tipo, abrindo a porta, tá falando com quem? Tipo assim, né? Eu lá falando sozinha. Eu, não, mãe, tô gravando. Quem então, tá aí com você? Tipo, o que você tá fazendo? Tá louca, né? Então, é uma época que ninguém conhecia muito. Era essa coisa de internet, de postar vídeos, era muito desconhecido. Então, era um campo meio, assim, bem novo, né? Era tudo mato na internet. Isso aí, né? Então, era muito diferente a experiência, a sensação de gravar. E aí, realmente, fazia tudo sozinha, né? Porque também não enxergava como algo profissional, algo que eu precisasse delegar alguma coisa, né? Então, fazia por total prazer. E aí, tinha a questão da câmera, do ângulo, de fazer o foco, que era aquele foco que, nossa, como as coisas mudam, né? Então, agora o foco totalmente automático da câmera vai pro objeto, vai pra você e tal. Não, antes eu tinha que botar sei lá, alguma coisa, um objeto ali, pra eu ir lá na câmera, focar naquele objeto, na câmera manual. E aí eu vinha correndo, tirava o objeto, ficava no lugar do objeto e rezava pra depois ter dado certo, né? E não ter saído, por exemplo, com batom no dente ou alguma coisa assim, que eventualmente acontecia. Então, era muito mais complicado essa parte técnica, mas, por outro lado, era, assim, sem prazo, sem compromisso, sem cobrança. Então, assim, tinha esses dois aspectos, né? Mas aí editava sozinha, editava as fotos, fazia inclusive as resenhas pro blog, né? E eu levava o blog e o canal, né, ao mesmo tempo. Então, às vezes eu fazia resenha escrita de um livro, fazia várias fotos, editava as fotos, postava junto e fazia resenha também em vídeo. E aí também falava do livro, colocava ali as coisas meio que linkadas, né?
Então, mas era uma época também que era muito mais fácil esse conteúdo ser entregue para as pessoas, né? Então a gente fazia e às vezes se assustava com a quantidade de pessoas que chegava ali organicamente, né? E assim, era uma coisa meio, nossa, então tem pessoas aqui assistindo mesmo, e as Mas qual pessoas foi esse estão primeiro vídeo assim, que chegando. você falou assim, caramba, esse vídeo aqui eu não imaginava... Cara, o primeiro, né? Já o Assim, primeiro já, né? porque o primeiro foi esse vídeo, assim, realmente, zero expectativas. Ah, deixa eu postar aqui, ninguém vai ver, né? Vou postar aqui, vai chegar uma outra pessoa. De repente, 1000 visualizações. Aí eu falei, gente, de onde serão mil pessoas viram isso? Ou como assim, né? E aí, rapidamente, esse vídeo, tipo, se espalhou, assim, né? No trabalho, né? As pessoas ficaram sabendo. E aí, eu acho que, como era uma coisa nova, também existia muito preconceito, né? Então, eu imagino que algumas pessoas compartilharam, assim, pessoas que me conheciam, meio que pra falar, olha só o que a Juliana tá fazendo, nossa, olha só, e, tipo, de repente até tira sarro da minha cara, né? E tudo bem, porque todo mundo acabou visualizando, o vídeo foi super bem, e aquilo me empolgou um pouco, né? Então eu senti, nossa, então tem gente mesmo assistindo, e tinha muitos comentários positivos, então eu comecei a pensar, não, legal, vou gravar mais um. E aí, assim, desde esse primeiro, eu passei a gravar 1 por semana, depois passou para 2 por semana, porque eu vi que estava sendo legal, que estavam chegando muitas pessoas. E eu acho que, por ser novo, né, tanto o nicho que eu estava, quanto a internet, né, o YouTube, eu acho que entregava mais o conteúdo. Então, assim, rapidamente aquilo se espalhou, né? E eu fiquei... E o seu primeiro vídeo é aquele que tá lá mesmo ou você tirou o primeiro vídeo? Mesmo. É aquele lá que meus eu vi. primeiros eu nunca excluí um vídeo. Porque tem gente que passa o tempo, não, esse aqui eu vou dar um... A vontade é grande, né? Mas como eu tenho muitos vídeos, eu fico pensando, nossa, eu vou ter que, tipo, botar no privado todos, bem. né? Você fala botar no privado todos. Todos. Mas você já falava muito 20. bem, você cheio de livros ali, falava falando. nada. Ó, e você que está acompanhando essa entrevista, está chegando até aqui, esse bate-papo maravilhoso, aproveita, se inscreve no nosso canal, já compartilha para todo mundo que gosta de leitura, que gosta de livros, porque esse bate-papo tá muito bom, tá? E aqui, Ju, falando sobre Clube do Livro, como é que surgiu, como é que você entrou num Clube do Livro, como é que aqui, pelo menos eu não conheço muitos clubes aqui no estado, aqui no Espírito Santo, como é que foi para você? Então, esse assunto é super legal porque eu adoro essa ideia de ler em conjunto, né? Assim, de ler com outras pessoas. Eu acho que isso faz com que a nossa relação com os livros até mude, né? Você ouvindo ali outras perspectivas e compartilhando com outras pessoas o que você pensa, é muito gostoso, né? Então, a princípio, eu conheci algumas pessoas que tinham um blog também e elas tinham essa ideia também de trazer um clube do livro, né? De organizar, administrar. E para mim parecia uma coisa muito utópica, né? Eu também não conhecia. Na época, então, assim, 10 anos atrás, eu não conhecia um clube do livro, muito menos presencial, né? Online ainda nem se falava, né? Mas presencial, assim, parecia uma coisa de filme. E aí eu acabei gostando da ideia, assim como outras pessoas, nós nos reunimos nesse grupo, que era no Facebook na época, e a gente, conversando ali, resolvemos como que ia ser, né? E aí, por iniciativa dessas blogueiras, né, que eram amigas minhas, cada um ficou responsável por um estado, assim, né, como se fossem filiais mesmo. E aí surgiu o Vórtice Fantástico, que é um clube do livro presencial que acontece até hoje aqui no estado, né, e eu fiquei, acho que uns 8, 9 anos responsável por esse clube, e esse ano ele faz 10, né, então eu parei, né, na verdade, eu me ausentei, tirei uma licença maternidade, né, logo no meio pro final da minha gestação, e depois eu cheguei até a ir em um ou outro encontro. Mas atualmente eu também já, sabe, assim, dei um passo para trás e passei a bola, né? Então tem outras pessoas responsáveis, mas eu fico muito feliz, muito realizada de que esse clube ainda até hoje funcione. Porque continua sendo uma coisa assim que eu fico admirada mesmo. Eu até brincava com as pessoas que faziam parte do Vórtice naquela época, falando que, nossa, imagina, daqui 10 anos, né, a gente tá aqui ainda conversando, velhinhas, né, tomando chá, tipo assim, né, daqui 10 anos, né, eu tô aqui, né, agora e não tô velhinha ainda. Mas eu achava muito legal e pensava assim, nossa, imagina, será que a gente vai conseguir levar, né, por tantos anos, tanto tempo, que seria muito bom. E o clube continua funcionando, tá aí, então, assim, fico muito feliz. E aí,
Em paralelo, eu acabei criando, alguns anos atrás, em 2018, um clube do livro online, que eu queria muito levar essa experiência do presencial pro virtual, porque eu achava assim tão sensacional, que eu pensava, gente, precisa ter isso também na internet, porque eu recebia também muitas mensagens de seguidoras falando, nossa, eu queria tanto que tivesse um vórtice aqui na minha cidade, queria tanto, eu vejo você postando os encontros, eu fico babando, sabe, queria tanto que tivesse um grupo aqui de leitores assim também. E aí eu acabei tendo essa ideia de fazer um clube de assinatura. Então, as pessoas assinavam ali por um valor mensal, recebiam conteúdos gravados em vídeo, cronogramas de leitura, outros materiais também para acompanhar a leitura e fazíamos o encontro virtual. Então, assim, foram 4 anos, na verdade, desse clube e ele se chamava Clube Nuvem Literária. Por conta do... Eu fiquei até arrepiada agora. Ele leva esse nome por conta do nome que eu criei no meu canal, né? Era Nuvem Literária. E aí, depois de um tempo, eu passei para Ju Cirqueira, o nome do canal no YouTube, porque eu queria trazer um pouco mais de outros conteúdos, eu sentia vontade também de falar de outras coisas, já tinha alguns anos, né, que eu falava só de livro, 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 livro. E apesar de amar livro, né, a minha vida foi mudando ao longo dos anos também, então eu também queria trazer outros conteúdos, outras coisas que me interessavam também. E aí resolvi que talvez assim, né, isso me daria uma sensação de uma liberdade a mais para falar de outros assuntos. E aí eu usei o nome Nuvem Literária para o clube, que atualmente está em pausa. Eu também pausei logo depois que o Theo nasceu. Então, ainda não sei se nós vamos retomar, não vamos. O Instagram ainda tá lá, tá funcionando, que é @clube Nuvem Literária. Mas ainda estamos em pausa. E aí, talvez, a gente retome futuramente. E falando disso, né, você falando, falo muito de livro, indicando muito o universo de livro, e para escrever, foi natural? Como é que foi esse convite? Era algo que você tinha vontade para você escrever o seu primeiro livro? Como é que foi? Como eu falei, eu não tinha muito essa ideia de que eu escrevia, né? Então, eu não conseguia ainda, sabe, assimilar que eu realmente gostava de escrever, que eu tinha isso em mim, que eu sentia necessidade. Eu não, assim, eu tava tentando outras coisas na minha cabeça, vivendo outras coisas e não dava atenção a esse lado, né? Então, até quando eu conheci algumas pessoas de uma agência literária, por acaso, assim, num happy hour de uma Bienal, eles perguntaram, e aí, Ju, você podia escrever, podia entrar pra agência, nossa, você escreve tão bem, assim, pelas coisas que elas liam, resenhas no meu blog mesmo, né, mas nada de ficção. E aí eu falei, não, mas porque eu ainda não conseguia imaginar que eu escrevia, né. E aí, até tinha muito medo também, né, de, não dar conta, não conseguir, achava, assim, uma coisa muito, nossa, assim, muito artística, muito difícil. E aí, naquela época, eu realmente não topei, mas aí passaram-se 2 anos, e aí surgiu uma ideia na minha cabeça, que foi uma ideia fixa por algumas semanas, e quando eu estava tomando banho, dirigindo, fazendo alguma coisa assim mais automática, sempre vinha a ideia dessa história, né? Então vinham algumas cenas que não saíam da minha cabeça, e eu ficava ali pensando naquilo, às vezes anotava alguma coisa no bloco de notas, às vezes ia pro computador anotar alguma coisa, até que eu dei por mim que realmente era alguma coisa ali, era uma história. E aí eu contatei uma das pessoas que eu conheci, né, dessa agência, e falei com ela, então, olha, acho que temos uma história, o que você acha de um enredo assim? Deixa eu te contar, deixa eu mandar um áudio, né? Aí eu mandei um áudio explicando a história que, tipo, tinha na minha cabeça, a cena específica, e ela falou, nossa, Ju, que massa! Escreve aí algumas páginas, escreve os primeiros capítulos, que eu já vou ver isso aqui, que não sei o quê. E aí, assim, pronto, travei de novo. Aí foram mais umas semanas para eu conseguir tirar ali um capítulo, 2, 3. Até com a ajuda, inclusive, de uma psicóloga na época que falou, não, vamos fazer aqui, ó, um pacto que se você não escrever até o dia tal, você vai ter que me pagar em dobro todas essas consultas aqui. Eu falei, misericórdia, né, vamos lá. Aí fiz esse combinado, e aí saíram esses primeiros capítulos, mandei pra agência, eles adoraram, encaminharam pra editora, que eles achavam que tinha mais fit, assim, com o meu trabalho na época. E, assim, a proposta foi muito rápida, assim, tudo muito rápido. Eu fiquei até desnorteada, assim, né? E aí fiquei muito empolgada, e aí comecei a escrever. Aí daqui a pouco eu assinei o contrato com a Editora Planeta. E aí tinha prazo já, né? E a partir do contrato já tinha um prazo, uma expectativa. E aí eu já podia falar para as pessoas que eu estava escrevendo. Então, aí as coisas foram realmente acontecendo. E aí eu fui escrevendo cada vez mais, e sentindo mais que realmente era isso que eu queria fazer. E que eu estava curtindo muito aquilo. Apesar
do trabalho, né? Que é um negócio, assim, pesado também. Mas é muito gostoso. E depois que você vê aquilo pronto, acho que não tem coisa melhor, assim, uma satisfação. E assim, Muito bom. Vivendo nas Entrelinhas, esse livro maravilhoso aí que as pessoas... Que aí passa para esse outro lado, as pessoas comentando do seu livro, né? Vários canais de literatura comentando. E para você, como é que foi esse processo, assim, então, de material, de chegar ali, tá impresso, tá aqui, é igual o filho, mas antes, assim, de falar assim, nasceu ali o seu... Como é que foi para você esse momento? Nossa, assim, eu fico sem palavras. É muito emocionante você ver ali o objeto físico mesmo do livro, materializado ali, aquilo que você imaginou bem no campo das ideias em um momento, aí depois passou ali para escrever e revisar 1000 vezes e passa por várias outras mãos também, e aí volta para você, e aí depois você também, assim, participa dessa parte criativa, de capa, de orelha do livro, sinopse, não sei o quê, diagramação, até você ver pronto ali, pronto, ficou assim, tá tudo, né, do jeitinho que você planejou. Então, gráfica. Nossa, é muito bom. É assim, uma sensação surreal e meio, tipo, inacreditável, assim, também, sabe? Acho que até hoje, assim, eu falo que eu preciso me beliscar e pensar, nossa, você escreveu um livro, tipo, tem um livro seu lá na livraria. Se a gente for na livraria agora, tá lá, Juliana Cerqueira. Então, é muito legal. E aí, receber o feedback das pessoas também falando que leram. Imaginar as pessoas lendo também já é um negócio assim que... não pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu fico ali um pouco retraída, né? Quando as pessoas falam, li seu livro. Ou então quando alguém me encontra em algum lugar, assim, na rua, e fala, eu sigo o seu canal, adoro. Eu fico, né, já me dá aquela coisa, ai meu Deus, né? Aquele frio na barriga. E aí com o livro, então, é uma coisa ainda mais delicada, porque a gente coloca muito da gente, né, na escrita. E realmente, assim, a gente tenta separar ali o momento que terminou de escrever, pronto, o livro foi pro mundo, seja o que Deus quiser. Mas, por outro lado, toca em uma parte meio sensível da gente, né? De talvez um ego, né? De uma coisa, será que eu escrevi bem? Será que vai ter uma boa recepção? Será que as pessoas vão gostar? Ou será que vão achar que eu sou uma fraude? E que, nossa, esse livro é muito ruim. Então, é legal receber o feedback e ter também esse lugar de humildade, de perceber que realmente não sou, né, Jane Austen, né? Mas estou aprendendo e estou aqui para isso mesmo, né? E para evoluir, para escrever cada vez melhor, para aprender com esse feedback, com os meus erros e também com os acertos, né? E também aproveitar o que tem de bom, né, no livro e o que vem de feedback positivo também. Então, eu também, da mesma forma que eu, assim, recebo uma crítica negativa, eu também recebo a positiva, né? Então, eu também consigo ficar feliz com a positiva. E assim, é uma realização. Eu pretendo escrever mais, mas... gente, e aí, assim, antes disso... todo um processo. Antes de falar de próximos livros, assim, as pessoas, quando leem, a interpretação delas da história, Sim, o que chegou para você de tão diferente, assim, que você falou, caramba, olha esse caminho que a pessoa trouxe aqui, que eu não fazia nem ideia que poderia ir por ali, assim. Olha, não chegou nada, talvez inesperado, assim, nesse sentido de alguma mudança na narrativa, no enredo. Muitas pessoas chegaram para falar que gostariam de que uma certa parte da história fosse mais explorada, que é um período que tem um salto temporal ali, e eu não explico com detalhes o que aconteceu nesse salto temporal, não dou nome a alguns personagens que aparecem no final, propositalmente. Mas as pessoas sentiram muita falta. Eu senti isso como um feedback, assim, também positivo. E fiquei pensando, será que aqui eu poderia ter feito diferente? Então, será que teria agradado mais se eu tivesse aqui dado mais atenção a esse final, a esse salto temporal? Na verdade, assim, o interessante é que ele me abre uma possibilidade de escrever, de repente, uma outra coisa referente a esse período, né? Talvez uma novela, um conto, contando o que aconteceu naquele trecho ali da história que não é tão contado, né? Então, fazer um spin-off. Mas, ao mesmo tempo, também fica de aprendizado, também fica assim, né? Eu fico com as antenas ligadas, né, para o que as pessoas dizem sobre o livro. Então, eu sempre fico meio procurando ali, apesar de eu saber que o livro está acabado, fim, né? Mas é lógico que é um aprendizado para os próximos, né? Então, não para esse, necessariamente. Mas isso chegou até mim algumas vezes, de quererem, né? Isso também tem um seu lado positivo e negativo, né? As pessoas queriam mais, ao mesmo tempo que faltou alguma coisa, ou as pessoas queriam mais porque queriam mais, né? Então, isso tudo passa pela minha cabeça.
E aí também tem algumas suposições que as pessoas fizeram ao longo do livro, né? De, com quem será que a protagonista iria ficar, né? Será que ela iria ficar com alguém ali? Algum dos personagens que apareceu ao longo da história. E aí algumas pessoas chutaram um personagem. Eu acho muito legal as pessoas errarem isso. Eu acho ótimo, eu fico feliz. Eu sinto que o meu papel foi cumprido de fazer as pessoas, tipo, acharem que é uma coisa e não é. Então, isso eu fico muito satisfeita. E aí tem outros detalhes que as pessoas, né, comentam durante a história, mas no geral, assim, eu senti que teve uma boa aceitação, que assim, foi muito legal, acho que para um primeiro livro. A minha experiência como autora, acho que foi muito bacana, assim, e a recepção que eu tive também. E a questão, assim, de convites para fazer uma série, um filme desse livro, já apareceu? Tem vontade? Já pensou nisso? Gostaria, adoraria. Eu não sei se daria um filme, né? As pessoas que estão ouvindo aí o podcast podem, né, comentar que já tenham lido o livro, né? Se acham que daria um filme, uma série. Mas eu adoraria, lógico, né? Acho que não tem autor que não gostaria, né, de ver ali, por mais diferente que fosse, né, a adaptação da obra original, acho que seria maravilhoso. Quem que você gostaria que fosse os atores para fazer? Nossa, gente, eu acho que eu não cheguei a imaginar ninguém. Não consigo imaginar, não sei. Teria que pensar um pouco. Não consigo imaginar agora. Nossa, nunca me passou pela cabeça essa pergunta, gente. Agora tá passando assim, olha, quase que voando aqui na minha mente vários atores, atrizes. Enfim, não consigo imaginar. Mas talvez aí colocar o personagem masculino, o Guto, como, não sei, Cauã Raymond. Quem sabe? Fisicamente até poderia ser um pouco parecido. Então, quem sabe? Mas a personagem principal não me vem, assim, alguém com a descrição física, assim, do livro, sabe? Vamos mandar o livro pro Cauã, então. Meu Deus. Vamos pegar e fazer... Cauã, vou mandar aí pra você o livro de presente. Vamos fazer chegar nele. E outra coisa também, e convite então para os próximos, porque as pessoas escreveu o primeiro, e agora a gente gostou, e aí? Como é que tá isso para você? Próximo livro, qual vai ser o próximo livro? Quando eu estava grávida, eu cheguei a iniciar um novo projeto, que seria um outro gênero completamente diferente, mas que depois, ao longo da gestação e depois que o Theo nasceu, eu já não tive mais uma afinidade com essa temática, assim, que é um pouco mais pesada, né? Então, eu achei melhor deixar esse projeto um pouco engavetado aí por um tempo, para quem sabe depois retomar, porque a ideia era muito interessante, mas não me sinto mais, sabe, assim, com vontade de escrever aquela história. Então, e eu acho que é uma coisa muito assim, a gente tem que sentir que a empolgação, a vontade de escrever. E aí, assim, tem outros projetos que eu tenho em mente que partem de contos que eu já escrevi, que não estão publicados, né? E aí, esses contos e novelas, assim, alguns também estão engavetados, mas me interessam, tipo assim, a temática, o gênero, de repente, assim, aquele enredo principal daquele conto, poderia dar uma novela, poderia dar um romance mesmo. Mas aí, realmente, eu preciso fazer mais pesquisa, eu ainda preciso, né, entrar em contato com a história, assim, ficar mais... realmente escrevendo mais todos os dias, né, para desenvolver isso, porque realmente é uma coisa que demanda. E aí, no momento, eu ainda não voltei a escrever, não voltei a pegar nesses engavetados aí. Quero só realmente praticar, continuar escrevendo, assim, semanalmente, né, para continuar mantendo a escrita em prática, mas ainda não estou trabalhando em nenhum projeto. Olha, muito disso, a gente vai entrar então num assunto que é novidade, que a gente sabe dos bastidores, pra gente falar aqui, né, rapidamente, assim. Tudo disso desses projetos que você está analisando com calma, parte dessa mudança, não só Deus. metaforicamente, mas literalmente da sua vida, né? Sim. Como é que é isso? O que vai acontecer na sua vida aí? Gente, olha, eu tô me sentindo colocada aqui contra a parede. Não. Contar. Não, brincadeira. Pelo amor de Deus, porque não. Então, a gente já vem conversando em off, né? Você já sabe dessa mudança. E é uma mudança muito grande, assim, que envolve a minha família, né? Eu, Theo, meu esposo. Então, na verdade, já vem acontecendo há algum tempo, a gente já vem se preparando para isso, que é uma mudança de país, né? E aí, por isso que, assim, estava com alguns projetos em mente, ou até em andamento, e alguns eu tive que pausar mesmo, porque não daria conta de resolver as coisas que a gente tem para resolver, para mudar de país, né?
e até me preparar também, né, psicologicamente, preparar, assim, as coisas para ir, né, então tanto na prática quanto, assim, sabe, viver esse momento de uma breve despedida, um até logo. E aí é um momento, assim, que a gente quer também estar mais presente com os amigos, com a família, vivendo esse momento aqui, né, e junto com o Theo também quero curtir muito esse momento, porque eu sei que vai fazer falta depois. Então, eu não queria estar, assim, com a cabeça muito focada em algum projeto, porque eu sei que quando eu estou escrevendo ou estou desenvolvendo alguma coisa, assim, eu fico tão focada que é triste de ver, assim, eu não quero fazer outra coisa. Eu acabo deixando as outras coisas muito desequilibradas na minha vida, então eu prefiro esperar, sabe, assim, viver cada fase, cada momento, por vez, para não embolar. Principalmente hoje que eu tenho um filho, né? Então, quando eu escrevi meu livro, não tinha. E ainda assim foi, assim, todos os dias eu tinha metas de escrita, de revisar. E acabei ficando muito imersa nisso, assim, por meses. E aí outras áreas da minha vida ficaram ali mais, sabe, defasadas, ficaram mais deixadas de lado. Então, hoje eu já não posso fazer isso, né? Porque hoje eu tenho prioridades, né, maiores, como, por exemplo, o meu filho, né? Então, por conta dessa mudança, a gente tá deixando várias coisas em pausa e resolvendo a vida pro que vai acontecer nos próximos meses, né? Então, meu esposo já foi, e aí eu estou aqui esperando para poder ir com o Theo e tentando colocar tudo em ordem, nossa vida aqui, né? Porque aí a gente construiu uma vida juntos, né? Esse ano eu faço 10 anos de casada também. Então, assim, nossa casa, né? Várias memórias. Imagina, meus diários, o que eu vou fazer, né? Minhas coisas, né? Então, a gente tem muita coisa, muita memória afetiva, muita material, assim, que faz parte da gente, né? De quem nós somos, do que nós construímos juntos ali. E aí, a gente tá nesse momento de decisão do que vai, o que fica, o que precisa descartar, o que vai ser doado, né? O que a gente vai fazer com o resto, meus livros, né? Então, eu não vou poder levar a maior parte das coisas, a gente vai levar muito pouco. E vai meio que dar um restart, assim, né? Tipo, meu esposo gosta muito de dizer isso, né? Que a gente vai começar a viver uma nova vida dentro dessa. Então, vai ser um recomeço. Claro que, como a minha psicóloga também diz, né? A gente não leva a bagagem física toda, mas a gente leva uma bagagem emocional que eu não vou para lá sem nada, né? Eu não vou recomeçar a vida do zero, porque eu tenho uma bagagem emocional e de experiência de vida, de conhecimentos e de coisas que a gente vai aprendendo e vai, né, São muitas possibilidades, adquirindo na verdade, ao longo da vida. Então, assim, essas coisas todas vão comigo, né? Toda essa bagagem vai comigo para onde eu for. Mas as coisas materiais não. Então, a gente vai recomeçar algumas coisas, outras não. Então, assim, relacionamentos, né, que nós temos aqui, que a gente sabe que vão ser afetados, porque a distância, querendo ou não, dá uma, né, balançada. São 7 horas de diferença de fuso. Nossa. Então, assim, meu trabalho, uma coisa que eu tenho que repensar, reestruturar, pensar em o que cabe agora nesse momento, o que convém fazer ou não, aonde que eu preciso me dedicar mais, aonde eu preciso estar mais presente. E é muita coisa para pensar, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, é uma mudança gostosa também. Assim, viver uma outra vida mesmo nessa. Então, assim, que legal a gente ter essa oportunidade também, sabe? Não é todo mundo que tem. E é uma coisa que, com certeza, daqui a algum tempo, eu vou olhar para trás e falar, caraca, que legal, né? Olha que a gente teve a coragem de fazer isso. E o quão transformador que foi, o quanto que a gente aprendeu também disso, né? O quanto que a gente cresceu e tirou dessa experiência. Então, eu acho que são essas experiências únicas a gente precisa viver, a gente precisa agarrar, a gente precisa, né, realmente se permitir viver e sair um pouco da nossa zona de conforto, do que a gente está acostumado, porque a gente só cresce nesse desconforto, né? Nessa sensação de, ai, nossa, vou fazer, né? E é aí que a gente cresce. Então, eu tô empolgada. Muito bom. E se eu não fizer uma pergunta aqui, o pessoal vai brigar comigo, assim. Eu imagino. Não. Vamos lá, faz a pergunta. Não, é o livro do momento, assim. Que susto. Não. Pensei que você ia perguntar pra onde eu vou. Não, eu já sei. Não, vai deixar pro pessoal. Quem me acompanha provavelmente a essa altura do campeonato, de repente, já viu pra onde nós vamos nos mudar. E quem não acompanha, vai ter que ir lá no meu canal, né? É bom deixar esse suspense. A gente não pode entregar tudo pra audiência também, não, que fica mal acostumado. Isso, então a gente tem que deixar assim, pra onde que ela vai? Vai pesquisar, vai entrar no nosso Instagram, muito vai bom. ver pra onde Você já conhece a sua audiência. Conheço. Isso aí. Tudo muito curioso. Muito bom.
Mas a pergunta é uma pergunta clichê, assim, qual o livro do momento, desse momento assim que você... Eu estou lendo 4. Os livros do momento. É isso, no momento eu estou lendo 4. Só consegue ler 4 livros ao mesmo tempo, gente. Preste muita atenção nisso. Pois é, né? Olha, requer uma prática ali, entendeu? Assim, quase milenar, Buda ali. Mentira, gente, né? Assim, não. É bem na correria, inclusive. Organização também. Organização, mas assim, aproveitar os momentos, né? Eu vim pra cá, no carro eu vim ouvindo, né? Um audiolivro, que é um dos livros que eu estou lendo. Que é o Mulheres de Minha Alma, da Isabel Allende, que é maravilhosa, uma autora chilena perfeita. E aí, esse eu tô lendo, ouvindo, né, na Audible. E tem os outros 3, um eu estou lendo no livro físico, que se chama Cleópatra e Frankenstein, é um livro mais contemporâneo. Tô lendo também o Oliver Twist, do Charles Dickens, que eu amo, assim, sou apaixonada por esse autor. Então, tô adorando, né, e aí, entre os contemporâneos, lendo um clássico. E um outro contemporâneo também que eu tô lendo que se chama 7 Dias em Junho. E aí, esse também tô lendo em e-book. Então, cada um, né, meio que numa plataforma, de um jeito. Esse é o segredo, gente. É um antes de dormir ali no Kindle, bem tranquilinho ali, no escurinho. Outro no carro, ou né, no fone de ouvido na academia, ou lavando louça. Então, assim, é assim que a gente vai se dividindo durante o dia. E você vai vender os seus livros ou vai ficar guardado? Olha, eu já estou num processo de venda e doação já há deve ser muito bom algum receber um livro seu, porque a gente gosta de marcar livro, vai saber onde ela marcou. Então, e o pior é que tem vários que tem anotações marcações, no livro. que tem então, são livros especiais, raríssimos. Mas tá sendo difícil me desfazer. Eu vou ficar com alguns, muitos até, né, em termos de comparação, se vou ficar com muitos livros, vou ficar com umas 2 estantes ainda de livros. Mas pensa que eu tenho uns 1.200, 1.400 livros. Então, muitos, né, a grande maioria estão indo. E aí, assim, no primeiro momento que eu fui tirar os livros da estante, assim, para olhar o que ia ficar, o que não ia, me deu até, assim, uma tremedeira, sabe? Eu olhei pros livros e pensei, nossa, 10 anos, no mínimo, aí, colecionando livros. E, assim, quando eu falo colecionando, é porque realmente a minha ideia na minha vida era ter uma biblioteca, né? Ter uma biblioteca pessoal, era aquele sonho, né? Da biblioteca da Bela e a Fera ali. Tipo assim, a da Fera, no caso, né? Então, tipo assim, era aquela ideia de ter uma biblioteca em casa, de poder ir na estante, pegar um livro que eu quisesse ler no momento. E fazer uma biblioteca da Ju aqui. Pois é, isso. Não, agora já não dá mais, porque agora já foi um monte embora. Mas ainda dá tempo. Mas, né? então, tem alguns também que eu tô direcionando para alguns lugares que eu já sei que é legal ter, que não tem tantos livros, que não tem tantos livros jovens, né? Então, eu sempre acabava doando também, porque, na verdade, com o meu trabalho, eu sempre recebi muitos livros de editoras e livrarias, e apesar de colecionar, não eram todos também que me interessavam ali para ler num momento próximo, então eu acabava já separando uma parcela de doação. Então, muitos livros, eu tenho várias amigas que são professoras de escola pública, como eu fui também, e aí mantenho contato com elas, então muitas vezes eu, né, já separava e já sabia para onde levar, né, já deixava com essas amigas. Então, tem muitos que já foram direcionados assim também. Mas outros, eu tenho muitas amigas que também são leitoras, né? Que amam também, e também queriam saber. Ai, meu Deus, quando você... Já me fala o dia do desapego que a gente vai bater lá na sua porta. Isso. Vou ficar te devendo 10 anos parcelando ali, né? Então, eu já tinha muita gente, assim, esperando, ansiosa por esse momento. Isso. Exatamente. E aí é triste, assim. Eu conversei com algumas amigas que passaram por esse mesmo processo de mudar de país e que tiveram que desapegar de uma quantidade de livros, assim, de uma coleção, de um trabalho, de uma vida, né? E todas elas tiveram essa sensação, assim, né? Porque não é só... Eu acho que, talvez para quem vê de fora e que não está muito inteirado, assim, nesse universo, né? Para quem vê de fora, acha que é um apego muito material. E também, mas também tem esse apego sentimental, porque eu olho para aqueles livros, eu sei de onde veio, se li, se não li, se eu não li, eu sei a história, alguém falou, eu lembro de alguma coisa. Então, assim, não são coisas aleatórias, né? Cada um tem a sua história
E, assim, eu tenho uma relação com aquele livro, nem que seja, assim, o fato de eu ter recebido aquele livro devido ao meu trabalho, que se não fosse por isso, eu não teria. Se não fosse pelo meu trabalho, nesses anos todos, eu não teria uma biblioteca, né? Eu não teria tantos livros, com certeza não teria. E também não fui uma pessoa, assim, que na minha infância ou adolescência, né, como eu falei, eu recebia livros de presente, eu tinha um acervo, não tinha nada, então lia o que tinha na biblioteca mesmo da escola, e não tinha, por muito tempo não tive condições de comprar. Então, quando eu passei a ter condições de comprar, eu comprava um ou outro, um ou dois por mês no máximo. E aí, depois que eu passei a trabalhar com isso e receber, assim, sabe, a minha relação com os livros mudou muito. Então, foi graças a esse trabalho e a essa coleção de livros, né, que eu conheci tantos autores. E aí, por conta do meu trabalho também, eu sentia essa necessidade de poder pegar ele na estante e mostrar num vídeo, num story, poder recorrer ali a um livro e abrir ali e pegar alguma passagem. Então, eu tô muito envolvida com essa coleção, né? Assim, faz parte meio que de quem eu sou, assim. Então, tá sendo um processo de desapegar disso, reaprender a olhar para as coisas que não são materiais, que têm esse mesmo valor, né? Esse mesmo sentimento, assim, para mim, né? E tentar levar isso em mim, né? E não nas coisas materiais. Mas é um processo, né? Não é simples. Não. E, Ju, adorei demais conversar com você. Que honra ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Batendo esse papo. Foi o seu primeiro podcast Foi, presencial. Nossa. E aí, como me saí? Não, foi maravilhoso. Assim, a gente vai fazer parte 2 quando você voltar. Isso, enfim, parte vai 2, ter. parte 3. Vai ser aqui. A porta está aberta para você, qualquer projeto, para desenvolver juntos aqui. O canal está sempre aberto. Muito legal, muito obrigada. O seu trabalho é incrível, muito importante, necessário. Leitura é muito importante para a gente, é importante, desenvolve várias áreas e habilidades no ser humano. E deixar aqui também, fazer o convite para quem já está acompanhando a gente, já continua, curte, compartilha esse episódio para mais pessoas. Vamos educar o algoritmo para distribuir conteúdos assim para mais pessoas também. Isso. E se você quiser deixar suas redes sociais também para as pessoas te acompanharem nesses novos projetos, as coisas novas que você está fazendo, fica à vontade também. Tá, muito obrigada, né? Foi maravilhoso bater esse papo. É legal porque eu também vou revisitando aqui, né, a minha história com os livros. Então, foi um papo muito gostoso e queria agradecer esse convite. Estarei à disposição para voltar quantas vezes vocês quiserem. E muito obrigada a vocês que ouviram ou assistiram. Se vocês quiserem me acompanhar no Instagram é @JuCirqueira e aqui no YouTube é youtube.com/JuCirqueira também. Então, super fácil de achar, espero vocês, boas leituras, se forem ler alguma coisa, me marquem, me contem, me mandem um direct, eu adoro saber das leituras, assim, de todo mundo que me acompanha e adoro comentar, responder também, então estou sempre à disposição também nas redes sociais para bater papo. Muito obrigado, e você, até a próxima, hein? Tchau! Tchau, tchau!